Olá, eu sou a Natália Souza e esse é mais um episódio do podcast Voe, a voz do Ouro Pretano empreendedor. Hoje, no nosso quarto episódio, a nossa convidada é Renata Trópia, que é as mãos de fada que faz os melhores doces da cidade. Renata, bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Renata, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com a confeitaria. Conta pra gente como que você começou a pensar em empreender, em vender brigadeiros, em vender doces. Então, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, sabe? Eu trabalho desde nova, meu pai tem restaurante, então eu sempre estava ajudando ele, né? Em troca, ele também sempre estava pagando a gente alguma coisinha e tal. Então, desde nova, eu tô acostumada a ter meu dinheiro. Eu sempre tive muita dificuldade de pedir meus pais, me dá um dinheiro para fazer isso, para aquilo. Eu sempre gostei de ter o meu para poder fazer as minhas coisas, né? Então, em 2016 eu estava na faculdade, eu não estava trabalhando nessa época nem nada, e eu estava sentindo essa necessidade de ter o meu dinheiro para poder fazer as minhas coisas. Aí eu comecei a vender brigadeiro. Na verdade, eu escolhi o brigadeiro porque eu sempre fazia em casa para minha família. Aí todo mundo sempre elogiava, a Renata que vai fazer brigadeiro, porque o dela é gostoso, e ela que vai fazer. Então eu falei, não, meu brigadeiro é gostoso, eu vou vender, vai dar certo. Então aí comecei na faculdade, levando, aí o pessoal foi gostando, aí meu pai perguntou se eu queria colocar no restaurante, eu falei, vou colocar, começou a vender lá. O Saori na época era do meu cunhado, o Denilson, então ele também falou, Renata, se você quiser colocar lá no Saori também. Aí também coloquei lá, deu super certo e foi assim, com a intenção de ter uma renda extra mesmo. Você é formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então você não tinha experiências profissionais com a confeitaria, né? Não, nenhuma. E você se capacitou? Como é que foi esse processo de vou vender para ter um dinheiro e falar assim, não, vou fazer disso um negócio? Então, durante muito tempo, muitos anos, na verdade, não me capacitei. Eu sempre gostei de assistir vídeos no YouTube, procurar receitas e criar a minha. Eu sempre gostei de dar a minha personalidade ao que eu faço. Então, nunca fui de copiar. Às vezes eu via uma receita, me interessava, aí eu pensava, acho que isso vai ficar legal mais desse jeito ou desse jeito, sabe? Eu digo, o curso me ajudou muito, porque a gente estuda muito a química, né, dos alimentos no curso. Então, toda vez que eu quero criar uma receita ou modificar, eu tenho essa facilidade com os conhecimentos que eu adquiri no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Mas durante muito tempo eu comecei assim, testando e desenvolvendo as minhas receitas. Depois que a confeitaria foi tomando forma, foi crescendo, eu senti a necessidade de aprimorar mais. Então eu já fiz alguns cursos, poucos cursos, mas já fiz alguns cursos na área, sim. E quando que você começou para valer na sua empresa? Foi em 2016. 2016. Porque eu tenho uma confusão com datas. Porque o que acontece? Quando eu comecei, eu estava aqui em Ouro Preto, na faculdade. Aí eu desisti da faculdade, fiquei um tempo ali sem estudar. Depois eu tive a oportunidade de voltar à faculdade no Espírito Santo. Em Venda Nova do Imigrante, eu morei lá por um tempo. Então, durante esse tempo, meu sonho ficou assim, meio que parado, porque eu estava fora. Lá não conhecia muitas as pessoas, é muito difícil vender, né? Para quem você não conhece, quando as pessoas não te conhecem ainda. Aí, quando eu vinha a Ouro Preto, às vezes eu divulgava que eu estava vindo, então eu tinha uma encomenda ou outra. E fiquei durante 2 anos e meio que eu morei lá, nessa, de ida e vinda. E só quando eu vinha aqui, eu fazia, quando eu estava lá, não. Aí eu voltei de lá no final de 2018. Aí eu comecei mais me especializar aqui e tal, e foi indo. Na época, aí eu comecei a morar com meu namorado, que é o Wallace, hoje meu atual marido, né? E ele trabalhava em outro emprego, só que aí ele foi vendo que meu negócio foi crescendo, eu desenvolvi o delivery de doces na época. Aí eu estava precisando de ajuda e ele vendo a minha necessidade, ele começou a me ajudar. E quando foi em junho, ele desistiu do emprego dele e falou, não, vamos trabalhar junto nós dois. Aí foi quando a gente falou, não, então vamos encarar a confeitaria. Aí nessa época, a gente saiu da cozinha da nossa casa e a gente construiu uma nova, que é a atual hoje. É embaixo da minha casa, né, mas não é dentro da cozinha da minha casa. A gente construiu um novo espaço. E como que foi esse começo de empreender? Quais foram os primeiros desafios? Você pensou, beleza, vou começar um negócio agora com uma outra cozinha e tal, então tem que investir, né, em produtos, investir em maquinário, em pessoal. Como é que foi isso? Foi difícil? Sim, muito. No início, quem me ajudou foi minha mãe. Minha mãe me emprestou um dinheiro para poder fazer esse investimento, né, inicial, construir a nossa cozinha,
poder contratar novas pessoas. A gente teve muita dificuldade de como iniciar também. Eu tenho que abrir uma empresa, como é que eu faço isso, né? A gente procurou uma contabilidade na época que foi nos orientando mesmo, né? Do que tinha que ser feito, como que a gente fazia. Mas assim, eu tive esse apoio muito grande da minha mãe. Acho que ela que investiu mesmo, acreditou no meu sonho, sabe? E atualmente a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, né? Que é um espaço para os empreendedores e tal. Acho que talvez se fosse antes facilitaria esse conhecimento que você precisava, né? Para abrir uma empresa. Você falou que é casada, você tem filhos? Sim, tenho um bebê vai fazer 8 meses agora. E como é que você concilia essa parte de filhos, esposa, casa, empresa? É uma loucura a nossa vida. Eu tenho sorte do Wallace trabalhar comigo, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque durante 3 anos a gente se dedicou assim, muito à confeitaria, exclusivamente a nossa vida. A gente acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar e não tinha, porque durante muito tempo a gente não tinha funcionário, era eu e ele. Uhum. Aí nesse início, então, a gente até pegou a pandemia. Então não tinha nem como contratar funcionário. Sim. Então assim, a gente entrou de cara na confeitaria, nós dois, acordava 5 da manhã, não tinha hora para dormir, tinha épocas festivas, Páscoa, Natal, a gente virava à noite na cozinha. Então era assim, vivia para confeitaria, mas pra gente correr atrás desses sonhos, a gente queria crescer e queria o sucesso, né, ser reconhecido, então a gente entrou mesmo. O Henrique, que é o meu filho, né, o meu bebê, ele veio sem planejar, mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, virou de cabeça para baixo, mas assim, eu vejo como positivo, hoje ele me fez frear um pouco, sabe? Desde quando ele nasceu, eu vejo que eu preciso dedicar um pouco menos no trabalho e mais a minha vida. Hoje eu preciso de um tempo para aproveitar meu filho, para curtir ele, até as coisas que a gente gosta mesmo. É uma loucura, é corrido, mas assim, a gente consegue levar bem, graças a Deus. A gente tem uma pessoa que nos ajuda hoje, com o Henrique, e o fato de estar embaixo de casa, né, o nosso cômodo é embaixo da nossa casa, é bem melhor também, que deu saudade, tá preocupada com ele, a gente corre lá em casa, dá uma olhadinha nele, ele tá sempre com a gente também, e ele ama ficar na cozinha. Até eu ficaria, né? Imagina um monte de doce, de chocolate, é claro que agora ele não come, né? Mas quando ficar mais novinho, mais velho... a gente vai passar aperto com ele. E atualmente você tem a cozinha, você tem funcionários, como é que foi Sim. achar mão de obra para trabalhar? Porque é um trabalho mais específico, né? Doces... confeitaria. Tem mão de obra aqui na cidade? Sim, a gente sempre teve muita dificuldade, porque na verdade é um trabalho de cozinha, né? Não é todo mundo que gosta, porque é um trabalho cansativo, você fica em pé o dia inteiro, a cozinha é quente, apesar da gente hoje a gente tenta oferecer o melhor que a gente pode, a gente tem ar-condicionado na cozinha, né? Mas assim, é cansativo, então não é todo mundo que fica, a gente já teve muitos funcionários que ficavam pouco tempo e saía, realmente não se identificava com aquilo, então não ficava. Então a gente procura hoje sempre pegar pessoas que gostam, a gente sempre pergunta, você gosta de confeitaria ou você gosta de cozinha? Precisa gostar para continuar, sabe? Porque a gente teve essa experiência de pessoas, não gosto, mas preciso do emprego. Então às vezes a pessoa fica ali, a experiência, a primeira coisa que aparece ela sai, né? Hoje a gente está com uma equipe, graças a Deus, maravilhosa. E estamos com quatro mulheres hoje na cozinha, né? Que me ajudam. E graças a ela a gente está conseguindo. Tanto é que quando eu saí de licença maternidade, né? Continua a todo vapor, não parou nada, sabe? Tem uma equipe maravilhosa que está lá também e abraça a empresa hoje. Os funcionários que vocês contratam, vocês têm algum tipo de capacitação para eles específico para o seu produto ou não? Se eles souberem fazer, vocês só direcionam mesmo? E sim, eu prefiro que a pessoa goste de fazer. Às vezes, ela não precisa vir com experiência. Eu gosto muito de treinar elas do meu modo de fazer, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de criar as minhas coisas. Eu nunca sou, eu vi aquilo, vou copiar igual. Eu vi aquilo, eu gostei, vou fazer o meu com o meu toque, com a minha personalidade. Então, eu gosto de ensinar as meninas lá da cozinha o meu jeito. É bom quando elas já gostam e já tem alguma prática, né? Porque às vezes você precisa ali confeitar um bolo, pegar um saco de confeitar. Realmente, se você não tiver prática, não dá. Se insistir, vai. Mas assim, demora muito mais, né? É bom que ela tenha um conhecimento mínimo, né? De mexer mesmo Sim. em cozinha, nessas coisas, né? Exatamente. Você está falando muito que você gosta de criar. Então, os seus produtos hoje são todos Renata? Sim.
Não, eu já fiz cursos, mas sempre que eu faço alguma coisa, a gente sempre coloca o nosso toque. Aí a gente sempre eu sempre faço o curso, eu falo a gente, porque é muito eu e o Wallace sempre, sabe? A gente sempre... Ele cozinha também? Sim, ele faz tudo, eu ensinei a ele faz coisas inclusive melhor do que eu hoje. Então eu sempre falo a gente, porque o nome é Renata, mas não é só a Renata. É eu e o Wallace e todo mundo que está na cozinha, sabe? Então eu gosto sempre de falar a gente, quando eu falo dos doces. A gente faz o curso, a gente faz a receita. Não, tá legal, mas aí a gente vai fazer isso, que vai ficar melhor, a gente vai mudar isso. Sempre a gente põe, sabe? Hoje eu acho muito bacana que tem muita minha personalidade nos doces. Tanto é que as pessoas, principalmente nos bolos, quando bate o olho já fala, esse bolo é da Renata. Que eu consegui colocar a minha personalidade, não copiei, sabe? Isso é muito importante, né? É isso que eu ia falar agora. O seu nome já tá bem consolidado aqui, né? E aí, como que é isso pra você? Das pessoas realmente falarem, nossa, esse bolo aqui é da Renata, porque isso aqui é dela, esse detalhe é dela. É muito gratificante, né? Eu gosto muito de ter esse reconhecimento. Eu não sou uma pessoa de aparecer muito, eu gosto mesmo de ficar na produção, não sou uma pessoa de pôr as caras no Instagram, nem nada, sou tímida pra isso, sabe? Mas eu gosto muito. Normalmente as pessoas vão lá na loja, às vezes eu tô lá, você que é Renata? Eu sou, aí elogia, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito quando as pessoas falam, o doce da Renata. Porque, assim, a gente trabalha muito, sabe? Pra isso, com muito carinho, muito cuidado em tudo que a gente faz. E é muito amor. Então, é muito legal ter esse reconhecimento. Eu sei que não é um reconhecimento, assim, em vão. Porque tem muito trabalho por trás, sabe? E você estava falando de loja, você tem loja física? Então, a gente tem hoje uma loja de retirada, que a gente chama. Porque não tem lugar para sentar, né, para consumir. Apesar de que as pessoas vão lá, a gente tem um banquinho na porta, senta lá, come o doce, estavam cobrando a gente um café, colocamos um café lá agora. Mas é porque a loja, na verdade, a intenção a gente começou com delivery, né? Encomendas e delivery. O delivery foi crescendo, crescendo, crescendo e não dava mais para sair da nossa cozinha. Então, a gente viu essa necessidade de criar um espaço para despachar o delivery, né, para atender as pessoas que vinham às vezes retirar uma encomenda. A intenção foi essa, só que assim, cada vez mais as pessoas estão indo para comprar lá como uma loja mesmo, sabe? Aí hoje a gente tem esse espaço que é lá do lado da cozinha mesmo. E vocês têm a intenção de ter um espaço? Sim, tá nos planos bem recentes. Isso é bom, bem, isso é bom. Tá nos planos de Deus e nos nossos. Você falou muito de delivery, né? Que você começou com o delivery. Como é que a internet te auxiliou no seu negócio? Eu acho que foi a internet mesmo que me mostrou, sabe? Para as pessoas. Eu comecei, a intenção, quando eu comecei, foi fazer para meus amigos, fazer para minha família, e eu postava. Aí as pessoas às vezes vinham, você tá fazendo? Você faz por encomenda? Aí eu, faço, né? Fui naquela. E acho que foi a internet mesmo que foi me mostrando, sabe? Que foi fazendo as pessoas conhecerem, as pessoas vindo seguindo, elas procurando saber quem é. Eu acho que foi essencial para mim hoje, as redes sociais. Falando um pouco de negócio, como que é empreender em Ouro Preto para você? Você é ouropretana, sua família tem negócios na cidade também. Como é que foi o empreender para você em Ouro Preto, no ramo alimentício, no ramo da confeitaria? Então, eu vim de um berço de empreendedores, né? A minha família tem muita gente empreendedora. Eu cresci dentro do restaurante do meu pai, então desde pequena já fui criando gosto mesmo para essa arte de empreender. E eu gosto bem de empreender. Eu enfrentei algumas dificuldades, enfrento até hoje. Eu acho que Ouro Preto poderia ter mais incentivos, tanto às vezes até na área de capacitação de empreender também. Quando a gente começou, a gente sempre teve eu não sou formada na área, por exemplo, de administração, nem o Wallace. Então a gente teve muita dificuldade de como a gente ia levar essa empresa. A gente procurou na época, eu estou falando na época porque eu nem sei se tem hoje, sabe, alguma coisa. Se tiver, eu posso estar enganada, porque às vezes também a informação não chegou até mim. Mas a gente procurou muito, sabe, se tinha algumas palestras, se tinha alguns minicursos, para a gente poder aprender mais sobre essa área. Que quanto mais a empresa vai crescendo, mais difícil é você controlar, administrar, fazer tudo que você tem que fazer, sabe?
Atualmente, igual eu falei, a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, que tem uma parceria muito grande com o Sebrae. E geralmente eles fazem, geralmente não, corriqueiramente eles fazem palestras, dão consultorias específicas para empreendedores. Então, depois se você procura a Sala Mineira, ela fica ali no Pilar, ao lado da sua embalagens, Sim. ou no Instagram também. Direto eles divulgam vagas de consultorias, tem consultorias assim, para vários nichos do empreendedorismo. Você pode pesquisar também, pedir para eles, olha, a gente está precisando de capacitação nessa área. Eles podem olhar para vocês, são capacitações, se eu não me engano, são gratuitas. Se eu estiver errada, meninas da Sala Mineira, por favor, me corrijam. Mas, assim, atualmente, a Prefeitura tem feito algumas ações mesmo voltadas para o empreendedorismo, por essas questões, né? Tipo, abrir uma empresa. Como é que faz para abrir uma empresa? O que precisa para abrir uma empresa? Porque não é só ir lá, pegou um espaço, abriu e fez, né? Tem todo um processo por trás disso. E... É bacana, eu não sabia mesmo, eu acho que faz toda a diferença. A gente teve muita dificuldade no início com essa questão, e tem até hoje, né? Quanto mais a empresa vai crescendo, mais difícil é a gente controlar ela, né? Se a gente não tiver... as informações corretas, exatamente. Né? E, Renato, o que é empreender para você? Então, eu acredito que comecei a empreender desde quando eu decidi que eu ia vender meu brigadeiro. Eu comecei a colocar a minha ideia em prática. Então, para mim, eu já estava empreendendo, sabe? Nessa época, quando eu resolvi, eu tenho essa vontade e eu vou executar, sabe? Eu acho que isso é empreender. Quando você tem uma vontade e você coloca ela em prática, você abre sua empresa, você vende o que você acredita, né? Às vezes não precisa ser só coisas materiais, né? Você pode empreender de outras formas também, vendendo outras formas que não sejam materiais. Então, eu acho que é isso, sabe? Você colocar em prática aquilo que você desenvolve, aquilo que você acredita. Se fosse dar um conselho hoje para alguém que está abrindo uma empresa, uma mulher, por exemplo, né, que é o seu caso, que é mãe também, que tem todos os afazeres dentro de casa também, mas quer um negócio, o que você diria para elas? Olha, eu acho que é acreditar, é insistir. Eu acho que a rede de apoio é essencial, sabe? Eu sempre tive meus pais, meus irmãos, meu marido, que me apoiaram muito. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente enfrenta muitos obstáculos, né? Durante essa jornada. Então, essa rede de apoio é essencial, eu acho. E é acreditar e desenvolver. Eu acho que a gente tem que... É o que eu falo, não é copiar, sabe? É desenvolver o seu, é colocar a sua personalidade, porque aí não tem erro. Hoje as pessoas falam muito comigo, Renata, mas aí você ensina as meninas da sua cozinha a fazer o bolo, suas receitas, você não tem medo? Não tenho, sabe? Porque eu criei aquilo, se precisar criar novos, eu vou criar, vou desenvolver, eu não copiei, sabe? Tanto é que na nossa cozinha mesmo a gente está sempre mudando, criando novas coisas, a gente nunca tá, eu não trabalho com as mesmas receitas, com as mesmas coisas desde quando eu comecei. A gente está sempre inovando, criando, então é isso, quando você desenvolve o que você acredita com a sua personalidade, eu acho que flui. Você precisa ter força de vontade, persistência e acho que uma rede de apoio também. Renata, você tem falado, você falou, né, que seus pais são empreendedores, você vem de uma família empreendedora, então você acompanhou esse processo de um período e agora a gente tem essa era da internet, né, que você falou que te divulgou. Como é que você vê essa mudança do que você viu com seu pai no comércio dele e que tem agora? Eu acho que essa questão, a internet, né, veio para facilitar mesmo, né? Antes não tinha, meu pai não conseguia, por exemplo, divulgar uma coisa na internet e todo mundo ficar sabendo. Tinha mais o boca a boca, né? Um falava com o outro. Hoje a gente consegue publicar e, assim, atingir um enorme número de pessoas, né? Eu acho que é bem mais fácil hoje. Tanto é que hoje eu vejo a dificuldade por lado do meu pai com essa questão, né, de rede social, porque eu sempre falo com ele, pai, posta, divulga isso, tem um retorno. E ele tem essa dificuldade, porque ele não veio disso, sabe? E isso é muito mais fácil divulgar qualquer coisa hoje. Você publica no Instagram, você publica no Facebook, e você atinge aquele número grande de pessoas muito rápido, né? Antes a gente não tinha isso. E você, com o seu trabalho na sua página, você faz anúncios, essas coisas? Você aprendeu a fazer isso ou você simplesmente não. Só coloca e foi? Não sou também uma pessoa assim que sabe muito usar as ferramentas, sabe? Não estudei muito ainda sobre essas ferramentas. Eu
vou postando o que tá na cabeça ali e vem dando um retorno, sabe? Poderia estar usando melhor, sim. Mas ainda é porque a vida é corrida também, sabe? Eu ainda estou muito tempo na produção. Eu não consigo sair da produção, sabe? Então eu tenho ali o tempo da produção. Quando estou na produção, eu estou com meu filho. Quando eu não estou, eu estou resolvendo as coisas da confeitaria. A gente tá assim, 24 horas trabalhando hoje. E a gente está finalizando aqui. Eu queria perguntar para você: há possibilidade de expansão do negócio Renata Trop? Sim, com certeza. Temos novidades por aí, então. Sim, em breve. Isso é ótimo. Renato, queria te agradecer pela disponibilidade desse, né, vida corrida, trabalho, casa, um monte de coisa para resolver, de você ter vindo, compartilhado sua história com a gente. Nossas portas estão abertas sempre que você quiser, sempre que quiser participar e contribuir também, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu espero ter conseguido incentivar, né, algumas pessoas também. A gente não começou grande, a gente foi crescendo e trabalhando muito, e é isso, é acreditar mesmo e lutar pelo aquilo que a gente quer. Um degrauzinho de cada vez, né? Isso aí. Obrigada, viu? De nada, eu que agradeço, gente. Gente, muito obrigada pela presença de todos, por estar aqui assistindo com a gente. Esse foi o nosso 4º episódio e em breve a gente vai ter mais entrevistas.